Rodrigo, já é, sei lá, 80º filme que você faz lá em Hollywood, o segundo baseado em quadrinhos. Eu queria saber o que é pior, fanboy de quadrinhos ou o pessoal que insiste em falar, em reclamar de você lá em Hollywood, que entra, fala pouco, tal coisa. O que te irrita mais? Ah, cara, eu não deixo essas coisas me irritarem, não. Sinceramente. Não vou dizer que no começo me provocou um pouco e... Enfim, não era agradável, mas não chega a me irritar e na verdade, eu acho que as pessoas têm o direito de pensar e dizer o que querem. Ainda mais no dia de hoje, né? Sim. Onde a gente tem, né, o acesso está muito fácil e todo mundo pode dar suas opiniões, é só... Então, agora, falando de fã, especialmente dos quadrinhos, você quis dizer dos quadrinhos, né? De quadrinhos em geral, não necessariamente só os presentes também, mas em quadrinhos em geral. Você foi pra Comic Con e tal, tem toda eu vou te falar dessa experiência, muito pelo contrário. Eu fiquei comovido com a experiência da Comic Con. Como não é um universo que eu não cresci lendo quadrinhos, eu li algumas coisas, enfim, de Gibi da Mônica, as coisas, alguns super-heróis, mas não foi uma coisa tão presente ali na minha infância, adolescência. Quando eu fui chamado para fazer o 300, eu via, que é uma novela gráfica, ele tem esse nome porque é algo mais sofisticado, acredito. Eu comecei a desenvolver um interesse maior por isso. E sempre quis ir à Comic Con, nunca conseguia, estava trabalhando, não dava. Desse ano passado eu fui. E confesso que fui falando, uau, vai ser uma loucura e é um universo que eu não conheço muito. Eu fiquei comovido com o compromisso e o amor verdadeiro, sabe? A paixão que as pessoas têm por aquilo. Não é só vestir a fantasia e ir lá, sabe? Simplesmente para desfilar. As perguntas e os comentários, a gente teve um stand do 300 e a gente ficava aqui, as pessoas vinham falando... Os autógrafos, né? Eles sabiam mais do meu personagem do que eu mesmo. E eu falei, uau! E fala, não, porque quando você fez aquilo, a hora que você arranca a pelinha do frango, que você joga, ao mesmo tempo você está falando aquilo, e você está falando do Temístocles, que o próprio gesto, teve esse cara que fez como se fala, esse comentário, que ele foi exatamente naquilo que eu tinha pensado. Ou seja, ele está tão contigo, ele está tão envolvido, que ele é capaz de captar os detalhes mais profundos da personagem. Então eu saí daquela experiência e falei, olha, eu volto, só me chamar que eu volto. Tem que ir também como espectador também, que também é bem divertido. Eu não tive tempo para poder, a gente foi para trabalhar. Isso também é bem sensacional. Você chegou a ler o HQ que baseou esse filme? Você chegou a ler ou só foi só esse aqui? Não, a HQ não saiu. Não tá, mas você não chegou a aprender, só foi o roteiro direto. Não, inclusive foi uma das grandes questões aqui. A HQ se chamava Xerxes e a ideia era que esse filme fosse feito baseado na HQ. Ele, de certa forma, o conceito, eu acho que foi sempre esse desde o princípio. A HQ acabou não saindo a tempo e o estúdio resolveu fazer o filme, construir um argumento novo. O Zack Snyder escreveu, que é o diretor do primeiro filme. Trouxeram 2 novos personagens, a Artemisia e o Temístocles. E o Xerxes continua como um antagonista, como enfim... Ele, na verdade, ocupa o mesmo lugar que ele teve no primeiro, mas agora a gente explora um pouco do passado do Xerxes, né? A gente mostra um pouco de quem era o homem antes de se transformar no mitológico Deus-Rei. O que me pareceu muito interessante, trazer um pouco de humanidade para esse personagem, que era um personagem tão exótico, tão diferente. Voz, né? Com a voz, com o tamanho. Realmente, muita informação de uma vez só. Então, acho que as pessoas ficaram... gerou, acho que, vários tipos de reações e comentários e tudo mais. O que eu achei ótimo, na verdade. O que eu achei, na verdade, ele repercutiu muito mais do que eu mesmo imaginava, assim. E me interessou retornar, depois de 6 anos, a esse personagem, para poder agora trabalhar ele. Eu continuo fazendo o mesmo personagem, não adianta, eu não tinha liberdade de reinventar o personagem, mas eu poderia fazê-lo, trabalhar com sutilezas, com nuances, agora já conhecendo a essência do personagem, e trabalhar um pouco a vulnerabilidade, ou seja, humanizar um pouco ele, né? Onde você vê a pompa toda dele e de repente, peraí, o que está por trás disso? Mais leve. Isso aí então, valeu Rodrigo. Valeu. Obrigadão.